Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caio, sou estudante da UF de Contabilidade. Estou cursando agora esse trabalho para a matéria de Controladoria Estratégica do curso. E aqui a gente vai abordar a resenha do livro Controle Interno e Gestão Empresarial para matérias de Controladoria Estratégica. A gente vai fazer uma abordagem aqui dos capítulos do livro, né? E dizer mais ou menos aqui o que cada um fala, mais ou menos um resumo, né? Porque é um livro, né? E aqui é só uma apresentação do trabalho. O trabalho também é mais curto que o livro também, que é baseado no livro. Mas a gente aqui vai tentar levantar algumas ideias, né, a respeito do que foi dito lá. Então eu vou sempre tentar falar um pouco, né, do material do livro e vou tentar também dar um caso prático, né? Porque o livro de controladoria também é bem prático, vamos dizer assim, né? É bem didático para você estar fazendo sua organização. Uma ferramenta muito útil. Então, vamos começar com a apresentação. Introdução ao controle interno. O conceito de controle possui uma importância histórica significativa, remontando a pensadores antigos como Sun Tzu, o autor de A Arte da Guerra, cerca de 500 a.C. É um livro muito bom, eu já cheguei a ler esse livro anteriormente. É um livro que aborda a questão de guerra, de samurais antigos, assim, né? Tem umas referências de como não coloque o seu exército no vale, por exemplo, né? Mas é um conceito mais de organização, né? De você se preparar para aquilo ali, né? A gente pode tirar esse pensamento do livro e aplicar essa organização na nossa realidade, hoje em dia mesmo, né? Tem essa capacidade de análise e interpretação, né, do autor. É um livro realmente bem antigo. E até mesmo referências bíblicas, como o livro de Lucas, cerca de 33 depois de Cristo, que aborda a necessidade de calcular custos antes de construir. Essas observações históricas demonstram que, mesmo em eras distantes, a previsibilidade e a gestão de recursos já eram vistos como cruciais. A necessidade de controle evolui desde métodos rudimentares e manuais para sistemas sofisticados e, na atualidade, incorpora até mesmo o uso de inteligência artificial. Essa evolução continua sublinhada que o controle. Inicialmente simples, tornou-se uma atividade altamente relevante e complexa, essencial para a proteção de ativos e operações, desde as primeiras organizações até a era da Revolução Industrial de dias atuais. Agora o segundo slide. Origens e definições da contabilidade e controle. O estudo de controle está intrinsecamente ligado à história da contabilidade, que a gente pode dizer também que a contabilidade é uma ferramenta muito importante do controle. É mais uma das ferramentas que são abordadas pelo controle, né, podemos dizer assim. A gente vê que é bem fundamental, né? Vamos lá. O estudo de controle está intrinsecamente ligado à história da contabilidade, que remonta às primeiras civilizações como a Suméria, Babilônica, Assíria, egípcia, chinesa e romana, evidenciando a necessidade primordial de registrar bens desde cerca de 8.000 a.C. As civilizações antigas já utilizavam a contabilidade para controlar rebanhos e riquezas, registrando-os em fichas de barro, demonstrando que o conhecimento contábil nasce com a própria civilização, né? Esse recurso, né, de organizar, né, essa obrigação de você ter que organizar para você conseguir ter um controle melhor, já é um conceito já que as pessoas têm até intrinsecamente. A evolução dos métodos contábeis foi notável, partindo das partidas simples, que controlavam apenas um elemento e não permitiam um controle efetivo do patrimônio, até o surgimento do método das partidas dobradas. Embora Lucas Pacioli seja frequentemente
acreditado como o pai da contabilidade, pesquisa de Lopes de Sá, 2004, indicam que obras do Oriente Médio como Hizem Flicken e Abdul ibn Muhammad ibn al-Mazrin, 1363, antecipam Pacioli em mais de um século, apresentando um alto desenvolvimento dos registros contábeis. Eu espero ter falado o nome do autor certo, né? Acho que é bem difícil de falar, na verdade. Mas a gente vê aí que desde sempre, né, tem, como é que a gente pode dizer? Tem que ter essa organização, né? Sem organização você não consegue controlar nada, podemos dizer assim. Então, uma coisa que já é intrínseca, é intrínseco, né? Essas duas coisas, a organização e a contabilidade usada como essa ferramenta, né? Porque, podemos dizer assim, né? Os números é uma linguagem que universal praticamente, né? Mesmo que você não saiba, às vezes, um desenho do número, você vai ter a noção, né? Uma ovelha, duas ovelhas, né? Mesmo que você não tenha colocado aquilo no papel. Isso aí está relatando como isso começou, né? Essa padronização de você poder se organizar e colocar aquilo no papel, até que para outras pessoas também consigam entender, né? Vamos supor ali um rebanho de ovelhas, tem dois pastores, né? O pastor de ovelha, entregou 6 ovelhas, né, por rebanho para o próximo pastor pastorear. Aí depois ele pode fazer essa conferência. Se continuou 6, sumiu uma, se foi devorada a outra, né? Passa por isso também, essa organização, né? Abordando mais aquele tempo. O método das partidas simples, que se preocupava com apenas, né, vamos para um caso mais prático, né, em registrar um débito ou um crédito, sem controlar as origens ou aplicações de recursos, como o simples livre caixa. É um exemplo de método rudimentar que não permitiu o controle efetivo do patrimônio em sua totalidade. Essa limitação histórica ilustra a necessidade de sistemas mais sofisticados, como as partidas dobradas, para uma gestão eficaz e um controle abrangente da riqueza. Uma demanda que evolui, que a evolução humana e comercial tomou imperativa, né? É uma coisa que passou a ser cotidiana, podemos dizer assim, né? Para você ter esse controle, ter essa organização, né? O cotidiano exige organização. Então, a escola controlorista e sua influência na atualidade. A escola controlista é apresentada como uma célula máter para o controle e suas diversas formas, defendendo que o controle deve anteceder, concomitante e posterior ao fato econômico, tanto em operações rudimentares quanto excepcionais. Essa visão holística do controle, que abrange todas as fases do processo, tornou-se o fundamento para os estudos e práticas de controle na atualidade. Surgindo da contestação da escola personalista, o controlismo foi concretizado por Fábio Besta em 1880. Isso aí já é perto do término da escravidão aqui no Brasil, né? Para você ver também a diferença, né, que a gente estava do Brasil para outros lugares também, né? O que as pessoas estavam estudando e o que estava acontecendo aqui, né? Uma outra ótica. Com sua obra La Rogineira, que via a contabilidade como ciência e controle da riqueza empresarial como central. Carl Winkelin, outro defensor proeminente, enfatizou a necessidade de um controle austero para garantir a precisão, tempestividade e confiabilidade das informações financeiras, destacada a contabilidade como a ciência do controle econômico. A gente pode ver que já é uma situação que vem de bastante tempo, uma situação bem antiga, né? Esse emprego da contabilidade, do controle, né? Principalmente a contabilidade como uma ciência e, de certa forma, também, né,
o contabilista, podemos dizer assim, né, nessa época, era o responsável pelo controle, né? Teve até situações agora, se não me engano foi esse ano, que queriam criar leis, né, que os controles de grandes empresas deixassem, né, de ser contadores efetivamente, podendo ser qualquer profissão. Mas desde o princípio, né, já é uma coisa atrelada à outra. A gente pode ver que o primeiro passo para você ter um bom controle é você ter uma boa contabilidade. Então, nada melhor, né, para um controller ser um contador, né? Então, meio que essa relação também não faz muito sentido, né? Você colocar qualquer outra profissão, podemos dizer assim, né? Acho que a administração até poderia se assimilar um pouco, mas a gente vai ver mais para frente aqui também o porquê que não, né? O papel realmente do contador nessa parte do controle. Então a gente pode perceber que a influência do controlismo reverberou para os dias atuais, moldando o controle empresarial e institucional a partir das informações contábeis e da controladoria, permitindo a criação de cenários futuros e a preocupação com a continuidade, né, das instituições. Essa evolução levou à criação de controles efetivos, com o desenvolvimento de normas internacionais como a série ISO, né, que a gente pode ver no livro, né, que promovem excelência e padronização e legislação, como a lei Sarbanes-Oxley, né, SOX, que garante procedimentos de auditoria e segurança, ambos exemplos práticos da busca pelo controle robusto, podemos dizer assim, um controle mais concreto das empresas. Essa lei Sarbanes-Oxley, ela foi baseada numa empresa, né, que a gente pode dizer que deu o nome para a lei, mas não foi de uma forma boa, né? Se a gente pesquisar aí, né, o que ocasionou, né, essa lei de Sarbanes-Oxley não foi uma coisa muito boa. A gente vê ali que está ligado à auditoria, então a gente já pode perceber, né, não sendo bom, que foi mais um embaraço contábil ali, uma contabilidade criativa que o pessoal fez para poder mascarar algumas coisas, criar uma bolha de dívida, né? Até empresas hoje em dia também, né? A gente está vendo algumas coisas aí que acontecem até hoje, não é só essa lei, né? A gente podia criar a lei, podemos dizer assim, lojas americanas, lei Magazine Luiza, né? Se fosse agora, que teve uma situação mais semelhante aí, né? De contabilidade criativa, né? Nos seus demonstrativos, podemos dizer assim. O controle interno, conceito e ferramenta de gestão. O controle interno é definido como um conjunto de processos, procedimentos, políticas e práticas implementadas para garantir que os objetivos de uma organização sejam alcançados de forma eficiente e eficaz, em conformidade com as leis e regulamentos, protegendo ativos contra riscos, fraudes e erros. Ele atua como uma ferramenta de gestão crucial que orienta a verificação do cumprimento das ações planejadas, buscando eficiência e eficácia na utilização dos recursos. Vamos lá. O livro, né? O livro diferencia controle interno da controladoria. Isso aqui é muito importante, eu achei uma coisa muito bacana do livro. Afirmando que o controle interno é uma atividade meio que verifica a execução de procedimentos como auditorias, enquanto a controladoria é um sistema ou departamento que utiliza diversas ciências administrativas, econômicas, contabilidade, etc., para orientar a empresa rumo à eficácia. Utilizando o controle interno como ferramenta, a implantação de controles internos alinhados com a visão do COSO, de 2013, visando a eficiência e eficácia dos recursos, a confiabilidade da informação financeira e o cumprimento das leis. Esse lance da descontroladoria e controle é muito importante, esse desvínculo, né, teoricamente assim, para a gente saber, né, o que é utilizado realmente, como é utilizado realmente aquilo ali, né? O que é a área de controle
usa, que a controladoria usa, né? Para você ter efetividade naquilo ali. Então, você ter controle, até uma empresa, vamos dizer assim, descontrolada, né? Ela tem um certo controle, mesmo que falhe ali. É uma ferramenta que não é usada, podemos dizer assim, corretamente. Aqui a gente consegue ver essa diferença de controladoria e controle, né? Essa designação auxilia muito essa percepção. E no livro fica bem explícito isso daí. Para evitar fraudes e processos, agora vamos mais para um caso prático dessa aplicação, né? Então, ela visa mais né, evitar fraudes para evitar, né, fraudes e processos indevidos. É fundamental a criação de um procedimento que obrigue a documentar todas as atividades, como os registros contábeis das transações e o uso das senhas do sistema de planejamento e recursos empresariais, o ERP. Deve ser obrigatório, né? Nesse sentido, um dos passos. Né? Essas ações permitem verificar quem executou a operação, quando e onde, protegendo o sistema contra erros e fraudes. Outro exemplo prático é a segregação de fraudes, onde o profissional responsável por autorizar um gasto não pode ser o mesmo que faz o registro contábil, minimizando assim a chance de erros e irregularidades, né? Porque até se a pessoa fizer, né, de maneira maliciosa aquilo ali, ser fácil de descobrir, né, aquilo ali. E cada um também fazendo uma parte, fica fácil de um supervisionar o outro. Então, por isso que é importante também ter essa divisão de tarefa dentro desse meio, né? Você vê quem fez cada coisa e você saber também o porquê de ter feito cada coisa e você também conseguir confrontar as pessoas mediante aquilo que está registrado, né? Vamos lá. Procedimento operacional padrão, POP. Os procedimentos operacionais padrão, POP, são ferramentas que registram as informações necessárias para padronizar tarefas, garantindo que sejam executadas de forma consistente e eficaz. A padronização de tarefas tem raízes históricas na linha de montagem de Henry Ford. É um cara que realmente uma pessoa que foi realmente inovadora ali para a época, né? A visão dele realmente foi bem perspicaz. 1913. E foi impulsionada pela criação da ISO, em 1947, focando na satisfação do cliente e na qualidade do produto. POPs são largamente utilizadas em diversas áreas, como manufatura, saúde, serviços, indústria, segurança, logísticas, entre outras. Para padronizar processos, garantir qualidade e segurança, aumentar a eficiência, diminuir prejuízos, facilitar o treinamento e cumprir regulamentações. A criação de um POP requer conhecimento detalhado da área, investigação in loco e verificação do cumprimento. O Henry Ford, né, voltando um pouco para o Henry Ford ali, essa padronização é muito importante, justamente a gente pode ver na confecção de carros, por exemplo. Imagina você está fazendo um carro na linha de montagem e chega na hora da porta, a porta foi feita de um jeito, a outra porta foi feita do outro, um câmbio foi feito de outro. Aí como é que você vai conseguir fazer um trabalho realmente padronizado, bom, né? Efetivo principalmente, se você não tem uma padronização daquilo ali? Imagina um carro com engrenagens, portas diferentes, vários carros diferentes. Como isso ia acontecer, né? E exemplo disso também, dessa padronização, que nem sempre também é 100% certo. A gente pode ver, às vezes, comerciais de recal de carro, que mesmo até hoje, com ferramentas, todo esse sistema, como a gente viu ali anteriormente, que o livro vai abordar, inteligência artificial, no processo produtivo, isso daí ainda pode ocasionar em erros. Mas mesmo assim, esse processo ele é válido, porque você consegue perceber aonde está o erro. Isso é o principal.
E você pode ver quando faz o recal, vamos dizer, um Jeep Renegade, por exemplo, vamos supor que ele teve um recal. Você sabe que a maçaneta esquerda do Jeep Renegade tem um problema. E todos os Jeeps de tal série, de tal ano, vão precisar voltar para a fábrica para fazer essa manutenção dessa maçaneta. Entendeu? O POP também ele auxilia nisso daí. Mesmo em um erro, você consegue identificar mais rápido e poder solucionar isso daí. Né? Vamos ver outro exemplo mais prático que esse. Né? Em uma empresa X norte-americana, a falha recorrente de eletrodos em um equipamento essencial, Corona Trigger, é causada pela falta de limpeza adequada, devido à rotatividade de funcionários e à ausência de um POP de limpeza. A gente viu ali também que o POP participa diretamente na padronização de treinamento também do funcionário, que justamente esse rodízio de funcionários não afetar, né, o produto final da fábrica. Né? A solução envolveu a elaboração de 2 POPs distintos, um para operadores, limpeza diária e semestral, e outro para mecanismos de limpeza semanal e trimestral detalhada, com instruções claras e específicas baseadas no manual do fabricante e no feedback dos operadores. Isso ilustra a importância crítica da implementação de POPs para garantir o funcionamento eficiente e confiável de equipamentos industriais, minimizando interrupções no planejamento. Essa questão também do POP, que a gente pode ver aqui, né, de fabricantes, desse lance da limpeza recorrente, do manual de instrução do equipamento feito pelo fabricante. Tem um exemplo agora, atualmente, né, nesse ano de 2025, que não é muito bom, né, mas é uma coisa também que acontece. Na situação de guerra, né, a gente está vendo essa disputa, os armamentos que as pessoas têm, e agora atualmente está começando, acho que o Irã está entrando na guerra com Israel e tal. Eu não acho que eu não sou a melhor pessoa para saber falar dessa geopolítica, né? Mas vendo um pouco sobre isso daí, eu percebi fazendo um trabalho, né, no livro, aí vendo a reportagem, o repórter, né, o rapaz estava falando que o Irã, né, lança um míssil e acabou. Né? Não precisa mais de manutenção, de piloto, de nada disso. E os caças, né, os aviões tripulados, eles precisam de mais manutenção, mais recurso, um piloto instruído, né, muito tempo para poder estar pilotando um caça. E uma coisa que me chamou a atenção foi que cada caça, cada avião, né, ele tem um tempo, para cada tempo de voo que ele tem, ele precisa de um tempo de manutenção. E o repórter falou que, acho que o F-200, que é o mais antigo, para cada hora de voo que ele tinha que ter 100 horas de manutenção. Aí foi uma das aeronaves que foi, né, caiu em desuso. Agora tem F-400, vários F, né? Não sei falar muito bem sobre isso. Mas esse lance do manual de instrução, podemos dizer assim, né, que para tantas horas de voo o avião tem que ter tantas horas de manutenção, foi uma coisa que me chamou a atenção e que a gente pode relacionar com esse POP aí, né? Porque isso está instruído pelo fabricante de você, né, para você não ter problema com a sua aeronave, ainda mais um avião, que é caro e é bem útil, podemos dizer assim, em várias situações, não só nessa situação de conflito, podemos dizer assim. Análise e gestão de riscos corporativos. A análise de riscos é uma análise e gestão de riscos corporativos. A análise de risco é um instrumento crucial para o fornecimento da governança institucional, ajudando as organizações a antecipar situações que podem comprometer seu desenvolvimento. A ABNT NRB ISO 31000 de 2018 é destacada como uma norma fundamental que enfatiza o comprometimento contínuo com a gestão de risco por meio de políticas claras. A gestão de risco corporativa, GRC, envolve
a identificação, análise, avaliação, tratamento e monitoramento de riscos. O processo pode ser preventivo, ocorrendo na fase de criação da organização, para identificação precoce de riscos e construção de POPs e sistemas de auditoria. O corretivo, né, como deu um exemplo também, aplicado em empresas já existentes que não abordaram os riscos inicialmente, necessitando uma reengenharia do sistema baseado em normas e legislações. Voltando agora, sempre um caso mais prático, né, trazendo um pouco mais para essa realidade também, os riscos empresariais, né, são inerentes a qualquer negócio e podem afetar negativamente objetivos, como eu dei alguns casos bem distintos, podemos dizer assim, né? Operações de lucratividade, reputação e até a sobrevivência de uma empresa. Como a gente pode ver, foi até um exemplo que o professor deu em aula, né? Por exemplo, empresas que têm ISO e empresas que não têm a ISO. Dependendo da empresa que for, ela nem faz negócio com uma empresa que não tem a ISO, né? Isso é uma forma clara também de minimizar riscos, né? Essa parte de material, como a empresa se porta, para ter essa alcunha de ter uma ISO, né? Ela tem que ter ali pelo menos uma estrutura montada sólida e objetiva e boa, né? Inclui riscos estruturais, colapso de abordagem, físico, econômico. Então, financeiro, capacitando. Uma análise de risco bem feita, seguindo normas gerais e específicas, pode se tornar uma oportunidade para diversificação de estratégias e busca, né, de assessoria especializada, transformando potenciais ameaças em fatores positivos. É isso que a gente também vê as ferramentas que o controle pode usar, né? O controle está ali com uma ótica separada da empresa, né? Também para poder ver o que ele pode usar de ferramenta daquilo ali. Então, toda empresa tem a particularidade. Uma empresa de engenharia, uma empresa de contabilidade, elas vão ter sistemas também padronizados, mas vão ser diferentes, né, uma da outra. Até porque o objetivo final também é diferente e legal. Agora aqui deu uma travadinha. Então, o modelo de 3 linhas de defesa, que é importante. O modelo de 3 linhas de defesa, oficialmente declarado pelo Institute of International Audits em 2013, é uma forma eficaz de melhorar a comunicação do gerenciamento de riscos e controle através do esclarecimento dos papéis e responsabilidades essenciais. Este método é crucial para a resiliência operacional das instituições, pois distribui as responsabilidades de forma clara. A primeira linha de defesa é a gestão operacional, responsável pela execução do gerenciamento de riscos dos sistemas de controles internos, estando diretamente alinhada a entregar de produtos e serviços. A entrega de produtos e serviços. Inclui as gerências diárias que efetuam o controle das operações e gerenciam os riscos inerentes. A segunda linha de defesa é composta por órgãos de profissionais de staff, especialistas em controles internos, gestão de riscos e compliance, que apoiam a primeira linha, fornecendo conhecimento e ferramentas. Inclui áreas como controladoria, finanças, qualidade, segurança e meio ambiente, que supervisionam a conformidade. A terceira linha de defesa é auditoria interna, cujo objetivo é uma avaliação objetiva e independente da gestão de risco, controles e governanças da organização. Essa linha assessora todo o processo, comunicando e efetivando oportunidades de melhoria identificadas. Sua independência é fundamental para a credibilidade das avaliações. A aplicação também desses modelos das 3 linhas de defesa é prática
e visível em organizações como a Apex Brasil e o Exército Brasileiro. Na Apex Brasil, a alta administração supervisiona os gestores e técnicos das áreas de apoio e execução, formam a primeira linha, formam as áreas de prevenção e compliance e segurança. E a auditoria interna é a terceira linha de defesa. Vamos dizer assim, indo agora para o Exército Brasileiro, né? A metodologia de gestão de risco também adota este modelo, como a PISC, as OMs, na primeira linha de defesa, o escalão superior na segunda linha de defesa e o Centro de Controle Interno do Exército, CIEX, da terceira linha, demonstrando a concretização desses conceitos na prática. Então, a gente pode ver que vai desde uma empresa normal até o Exército, né? Esses exemplos também eu tirei do livro, por isso também não expliquei muito o que é Apex, o que é cada passo, né? Eu acho que está mais claro lá também, essa explanação, né? Mas a gente pode ver que a controladoria ela é a base de tudo, podemos dizer assim. Se você não tiver controle, você não tem um norte, né? Para você efetivamente estar colocando aquilo ali com eficiência e eficácia. Normas e legislações para gestão de risco. A gestão de risco é definida como um conjunto de ações sistemáticas para identificar, avaliar, tratar e monitorar riscos, visando minimizar efeitos negativos e minimizar oportunidades para uma melhoria contínua. Organizações nacionais e internacionais buscam adotar a gestão de risco de forma organizada e padronizada para obter os benefícios advindos dessa conduta, né? Um dos benefícios, a gente pode ver aqui, né, da legislação é você não tomar multa, podemos dizer assim, né? Padrões internacionais de gestão de riscos, como a ABNT, são amplamente referenciados globalmente para programas de gestão de riscos, PGR, e são considerados essenciais para organizações. Outras normas e entidades importantes incluem o Comitê de Basileia, o Marco de Ação de Young e outras mais ferramentas, né, de normatização, podemos dizer assim, né, de compliance, cada um abordando teoricamente, né, uma área de controle também, mas, né, em situações diferentes ali que as informações são abordadas. Por exemplo, aqui no Brasil, uma lei que ajuda, né, a regulamentação de risco é a Lei Geral de Proteção de Dados, LPGD, Lei 13.709, de 2018. É um exemplo da legislação brasileira que impacta diretamente a gestão de riscos, estabelecendo regras claras sobre a coleta e armazenamento, tratamento e compartilhamento dos dados pessoais. O comportamento desta lei exige que instituições implementem controles internos robustos para proteger a privacidade dos dados, demonstrando como a legislação funciona a necessidade de uma gestão de riscos eficaz e padronizada para efetivar sanções e danos reputacionais. Então, né, como foi dito também antes, essa padronização é tanto para você enxergar um erro, é tanto para você minimizar um erro e é tanto para você poder maximizar a sua eficiência e a sua eficácia dentro desse projeto, de um projeto, né? Seja ele qual for, qual hora for, controle interno como cultura organizacional. Cultura organizacional é o resultado da interação das pessoas em um ambiente, consolidado por ritos, sentimentos, percepções e comportamentos compartilhados. É considerado um fator fundamental para o sucesso e competitividade empresarial,
atuando como a personalidade ou DNA da organização. Uma cultura consolidada influencia o engajamento dos funcionários, a tratação de talentos e a tomada de decisões. A gestão de pessoas e a liderança são responsáveis por dimensificar essa cultura, que deve ser dinâmica e adaptável às mudanças do ambiente de negócio. Os controles internos são adaptados como uma parte essencial e intrínseca da cultura organizacional, sendo políticas, procedimentos e práticas adotadas para salvaguardar recursos, garantir conformidade legal, minimizar riscos e promover a integralidade dos processos. Né? Essa parte da cultura ela é muito importante realmente, porque ela também consegue nortear um pouco os objetivos da empresa, de qualquer ramo. Né? Esse norte da cultura, a identificação também das pessoas, tanto funcionários quanto de fora da empresa, isso é muito importante. Né? Podemos fazer um exemplo aí de uma cultura organizacional, time de futebol, trazendo mais para o nosso meio. Né? Cada time tem uma história diferente, cada torcedor torce por um time por motivos diferentes. Né? Tem gente até que troca de time, dependendo do que aconteça. A sobrevivência de uma organização está intrinsecamente ligada ao seu comportamento organizacional e à sua cultura, que se manifestam na execução e a manutenção dos processos para atingir metas pré-estabelecidas, constituindo seu compromisso social e profissional e garantindo a continuidade. No caso da empresa norte-americana, né, que eu falei antes, com aquele exemplo da empresa americana X, né, a implementação dos procedimentos operacionais padrão, POPs, para a empresa da máquina, além de resolver um problema técnico, promoveu uma cultura de excelência operacional e responsabilidade entre os funcionários, demonstrando como a incorporação de controles internos no dia a dia fortalece o DNA da empresa. Aquele procedimento, né, acaba virando uma rotina para as pessoas que trabalham ali e acaba ficando uma coisa, podemos dizer, enraizada, né? Todo mundo sabe que a máquina, todo mundo, né? As pessoas responsáveis, né, vão saber que as máquinas têm que ser limpadas em certo tempo para você conseguir trabalhar melhor, para você ter uma melhor estrutura de trabalho, para você minimizar erro, para você evitar o retrabalho. Aquilo ali vai entrando, né, vai sendo enraizado na cultura empresarial, de certa forma, né? Mesmo que indiretamente, mas é enraizado. Isso é uma ferramenta, né? Agora, o controle interno e environmental, social and governance, o ESG, o SG. Este capítulo aborda a integração dos controles internos com os princípios de ESG, né? Visto como não está tão afiado assim, visto como um imperativo sem volta para avaliar empresas e investimentos. O ESG, impulsionado pela Agenda 2030 das Nações Unidas, foi evidenciado pela ONU em 2004 como relatório que buscou integrar as áreas ambiental, social e de governança corporativa. As práticas de ESG abrangem a preservação ambiental, responsabilidade social e a transparência na governança. A integração desses princípios exige que a instituição adote políticas e comportamentos que solidificam em sua cultura organizacional. Ver como tudo ali se alinha e como essas coisas, né, são aplicadas e o reflexo disso, né, para a empresa, tanto em lucro como para o ambiente que as pessoas vivem. Né? A auditoria, vamos mais para um funcionamento, né,
dessa ferramenta, que é a auditoria interna, desempenha um papel crítico na gestão de risco de ESG, fornecendo acompanhamento e aconselhamento sobre o tema. Você, pela auditoria, você abrange, né, uma grande parte de dados da empresa e você consegue observar o reflexo melhor daquilo ali. A implementação da agenda de ESG, embora desafiadora, torna-se um indicador competitivo, refletindo a capacidade institucional de agregar valor a longo prazo, atrair investidores e tornar as empresas mais resilientes. A Bolsa do Brasil, a B3, ela oferece um guia sobre ESG, destacando que as empresas têm compromissos com a sociedade que vão além das obrigações legais. E um novo guia, o COSO, sobre o controle interno para relatórios de sustentabilidade, visando ajudar na construção desses relatórios, garantindo a eficácia dos controles internos. Então a gente pode ver também que, de certa forma, mesmo que sejam empresas diferentes, né, um certo caminho, uma certa sina, uma certa organização daquilo ali, uma certa padronização, né, desse procedimento, né, para você aplicar isso na sua empresa. Você tem um norte, pelo menos, para onde você começar, né, aquilo ali. E as empresas em si, né, a gente tem o caso da nossa CSN aqui, ela também tem um compromisso ambiental. As empresas têm que ter um compromisso ambiental. E isso aí também faz parte, também, podemos dizer, o investidor ele tem também que olhar para isso, né? Porque, de certa forma, uma empresa que não cumpre com essa relação com o meio ambiente, da governança, não tem esse aparato, né? Uma certa hora ela vai te dar prejuízo, ela vai tomar uma multa, ela vai ter que fechar para fazer alguma coisa, uma manutenção, mudar um equipamento, mudar uma máquina que não pode mais, levando mais para o lado da CSN. Então, essa é uma ferramenta válida e muito importante, tanto para a empresa, tanto para o investidor. No caso da empresa também, ela tem essa responsabilidade, né, perante a sociedade, tentar fazer também da melhor maneira possível. Não adianta nada você fazer um produto e ser um produto da pior maneira possível. Mesmo que o resultado final dê para ser utilizado, você tem que ter essa maximização, né, de potencial daquilo ali em todos os sentidos também, inclusive ambiental. A apresentação é baseada mais nisso, né? O trabalho também vai estar abordando algumas coisas mais diversas, ali a resenha, mas acho que extrapolei o tempo também, mas é mais basicamente sobre isso daí, esse direcionamento que a controladoria tem, as ferramentas que a controladoria utiliza e como a controladoria funciona, né? O que é o controle, o que é controle interno, o que é ferramenta, o que é lógica, o que tem que ser implementado e da forma que tem que ser implementado. Eu fico por aqui, agradeço, né? Agora está de noite, então vou dar boa noite para vocês e até a próxima. Agradeço.